A Câmara de Florianópolis acatou novas denúncias contra os vereadores César Farias e Marco Aurélio Espíndola, o Badeco. Elas foram protocoladas pelo Afrânio Bopré, que é vereador do PSOL. O pedido é para que os parlamentares envolvidos na Operação Ave de Rapina sejam novamente investigados por quebra de decoro parlamentar. No âmbito policial, no entanto, pouco existe de avanço na investigação que ocupou as manchetes há um ano. A Operação Ave de Rapina da Polícia Federal mobilizou 200 policiais para desbaratar uma quadrilha que agiria dentro de instituições públicas do município, recebendo dinheiro de empresários para manter ou elaborar contratos milionários. Em um ano, 41 pessoas foram investigadas pela Polícia Federal, que cumpriu 15 mandados de prisão contra agentes públicos e empresários. Um esquema de corrupção no Instituto de Planejamento Urbano, na Fundação Franklin Cascais e na Câmara Municipal caiu como uma bomba em Florianópolis. Os envolvidos teriam superfaturado contratos e recebido propinas para aprovar leis. O prejuízo aos cofres públicos, segundo a Polícia Federal, pode chegar a 30 milhões de reais. Passavam contratos milionários com o poder público e, em troca disso, faziam uma retribuição em forma de propina. A Operação Ave de Rapina foi desencadeada quando este empresário de Florianópolis, do ramo de mídias alternativas, entregou à Polícia Federal uma gravação onde o vereador Marcos Aurélio Espíndola, o Badeco, supostamente cobra propina para aprovação do substitutivo global no Cidade Limpa, um projeto que reduziria o número de outdoors e fachadas publicitárias na capital. Comentou aqui o grupo de empresários, cada um tá dando uma quantia aqui. Aí se tu quiser, tu vê, eu sei que tem empresa menor, vê quanto tu dá. 100 mil é muito pra ti? Tu vê quanto que tu... Ele começou com 100 mil assim, Cada empresa deu 100 mil. A partir dessa denúncia, a Polícia Federal descobriu ramificações criminosas fora da Câmara, que atuavam no IPUF e na Fundação Franklin Cascais. 3 inquéritos foram abertos pela Polícia Federal, que identificou 3 organizações criminosas. A primeira ligada ao IPUF, nos contratos de gestão dos radares, que, segundo a Polícia Federal, seria comandada pelo então presidente da Câmara, César Faria. Foi conduzido coercitivamente, foi indiciado como um dos mentores aí da organização criminosa. O segundo grupo criminoso estaria vinculado ao projeto Cidade Limpa e o terceiro à Fundação Franklin Cascais. Apesar de 14 vereadores terem sido indiciados, apenas Badeco e César Faria foram afastados dos cargos. Badeco conseguiu recuperar o posto. Já Faria aguarda a liberação da Justiça para voltar ao Legislativo Municipal. Os dois conseguiram uma liminar para suspender o processo de cassação na Comissão de Ética da Câmara por quebra de decoro. Mas depois de um ano da Ave de Rapina cair como uma bomba em Florianópolis, ninguém foi de fato punido pela Justiça. O trabalho da Polícia Federal na Operação Ave de Rapina está encerrado, segundo o delegado responsável pelo Departamento de Comunicação Social da instituição. O resultado, com as conclusões das investigações, foi encaminhado ao Ministério Público. A Polícia Federal só deve voltar no caso e fazer novas diligências caso os promotores solicitem complementos para o processo, a exemplo do que já aconteceu outras 2 vezes. Os 2 inquéritos que apuram fraudes na Fundação Franklin Cascais e na Câmara de Vereadores com o projeto Cidade Limpa ainda estão nas mãos do Ministério Público, que analisa os documentos para decidir se oferece ou não denúncia à Justiça. O MP só se manifestou sobre o esquema descoberto no IPUF, envolvendo os radares, e denunciou 13 pessoas. A Justiça aceitou a denúncia e agora os envolvidos são réus no processo, entre eles o vereador afastado César Faria. Eu tenho certeza que houve um enorme de um equívoco
tá? Que eu não sou inocente e, aparentemente, eu estava atrapalhando muita gente. Eu estou sendo vítima do enorme erro de um delegado numa operação totalmente infeliz que causou um enorme prejuízo aos cofres públicos. A operação causou isso. O processo tem mais de 5.000 páginas. 110 pessoas vão ser ouvidas pela Justiça a partir da próxima semana. Até o final do ano que vem, no ano que vem, esse julgamento, saia o julgamento, né? Que a gente consiga ouvir todas as testemunhas, interrogar os acusados e analisar as demais questões que possam surgir, né? Por exemplo, perícia, tem interceptação telefônica, é possível que algum acusado mencione, não, essa voz não é minha, tem que fazer uma perícia de voz, né? Tudo isso pode contribuir para a demora do processo. Em paralelo, a CPI dos radares, aberta pela Câmara de Vereadores, descobriu que os R$100 mil apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul com um ex-chefe da Guarda Municipal era para o Caixa 2 de campanha eleitoral. A CPI deve investigar a partir de agora o projeto Cidade Limpa. Dos 5 membros da comissão, 3 foram indiciados pela Polícia Federal por envolvimento nesse caso. Pela opinião pública, é óbvio que as pessoas possam levantar qualquer suspeita. Eu, como presidente, posso assegurar a todos que em nenhum momento, nenhum desses membros tentou de qualquer forma velada ou abertamente de tentar boicotar a CPI. Todos eles têm trabalhado de forma uniforme, contribuído, colaborado e em nenhum momento têm tentado atrapalhar os trabalhos da CPI, que tenham demonstrado transparência. A Prefeitura de Florianópolis informou por meio de nota que só vai se pronunciar sobre a Operação Ave de Rapina depois da manifestação final do Ministério Público. Bem, se já chegou em juízo, mas não houve denúncia ainda. Vocês ouviram o que o juiz falou? Sobre o grampo? Sobre a interceptação telefônica que foi feita? Bom, primeiro tem que ter a transcrição do que foi dito, certo? Tem que ver a transcrição do que foi dito. Depois tem que ter um laudo pericial. Grava a voz do investigado e o perito vai dizer se é a voz dele ou não. Porque daí chega vai dizer, não, o investigado não vai dizer. O perito vai dizer que aquela voz é do investigado. Perito. Porque senão acontece que o juiz diz, não, essa voz não é minha, é de quem? Está entendendo? Então foi uma coisa muito mal feita pela Polícia Federal. Muito mal feita que o Ministério Público não consegue desatar o nó para fazer a denúncia. Isso me surpreendeu a declaração do juiz, me surpreendeu. Coisa muito mal feita. Como dizia o Renatão, não tem crime bem feito, tem crime mal investigado. Eu sei esse caso aí. Mas politicamente foi importante as palavras do vereador César Farias, né, Roberto Azevedo. Boa tarde. Pois é, Dário, Hélio Costa, a gente tem que imaginar a situação da seguinte maneira. Nós todos estamos frustrados e pode ter certeza que lá dentro do Ministério Público também tem gente muito frustrada porque acha que não tem prova robusta para fazer uma denúncia no caso específico da Fundação Franklin Cascais e também na questão que envolve a Operação Cidade Limpa. Até porque a única que chegou na Justiça com uma denúncia formalizada foi a questão da gestão da licitação dos radares em Florianópolis. A cidade vive um momento assim de se perguntar, tá, e daí? Houve prisões, houve um espetáculo da Polícia Federal e mais uma vez vai dar em nada? Nem a gente, nem o Ministério Público e, pelo visto, nem o Judiciário tem uma resposta consistente sobre isso. Para os vereadores César Faria e Badeco, Marco Aurélio Espíndola, eles dois são do PSD, do partido do prefeito César Souza Júnior, há um risco. O risco é político. O risco de perder o mandato com a cassação na Câmara. Mas no Judiciário a coisa vai se arrastar. Até lá teremos que esperar. E não deixem de acreditar em um ponto. Muitos dos vereadores que estão querendo as cabeças de César Faria e também de Badeco o querem não por razões nobres, mas é porque seriam dois fortes candidatos à reeleição menos no páreo. Isso mesmo. Estão interessados que eles saiam da corrida à reeleição para se beneficiarem lá na frente.
Estamos vivendo mais um momento de questionar a espetacularização das operações policiais. Porque o que interessa para a população é o dinheiro público desviado no bolso da gente, de volta para a prefeitura, e não no bolso de quem desviou. E não interessa também um grande espetáculo que não tenha um grande final. E o grande final é a favor da sociedade. Dito isso, um grande abraço e até a próxima.